Bem, então, vamos iniciar então o nosso FAEG Qualimed. Hoje, então, nós vamos começar a falar de métodos, de análises de dados e depois, teremos um aprofundamento com relação a essa atividade. Hoje, então, vou estar fazendo esse momento teórico através de um vídeo e no final desse vídeo tem as atividades que deverão ser feitas para o nosso próximo encontro, ok? Então, o objetivo de hoje é único, saber as classificações das variáveis. Então, quem já fez metodologia de pesquisa comigo, principalmente a 2, sabe que as variáveis, que são aquilo que a gente mensura, elas cumprem um papel importante na questão das análises, mas elas também têm algumas classificações. Classificações essas que são importantes para que a gente compreenda o seu papel e consiga direcionar as atividades para análises estatísticas de maior impacto e que, consequentemente, aumenta a chance de publicações em revistas de maior qualidade. Então, nós vimos que no nosso primeiro encontro que toda pesquisa ela parte de dados. Os dados contêm informações importantes. Essas informações conectadas levam ao conhecimento e é o ponto principal das atividades científicas, do qual a gente tem que refutar todos os tipos de pseudociências e de fake news. O que nós vamos ver hoje, basicamente, é a questão das informações dos dados. Classificar esses dados para que a gente consiga fazer posteriormente as conexões necessárias para a obtenção do conhecimento que a gente almeja, que é nada mais nada menos que a resposta da pergunta de pesquisa. Pois bem, então, para atingir este objetivo de entender o que significa cada dado e fazer as correlações necessárias, precisamos entender um pouco da questão da estatística e alguns conceitos importantes. A estatística e a bioestatística são um ramo da matemática que trabalha a questão da coleta, da análise, da interpretação e da apresentação em massa de dados numéricos. Então não basta ter o banco de dados, eu preciso ter processos que eu consiga coletar, analisar, interpretar e apresentar em um periódico científico aquilo que eu encontrei, visando obter uma resposta para uma pergunta de pesquisa e a divulgação científica em periódicos de qualidade. Então, a estatística e a bioestatística é uma coleção de métodos para produzir e obter dados, fazer que eles fiquem organizados para que as análises sejam as mais fiéis possíveis e as interpretações corretas para se ter realmente, de fato, conhecimento divulgável e publicável. Daí, então, nós temos alguns processos. Então, inicialmente, a gente produz os dados. Alguns grupos já produziram seus dados através de obtenção de banco de dados. Outros irão atrás desses dados para a obtenção. Então, essa é uma fase que a gente então trabalha, busca. Alguns grupos ainda estão nessa fase, alguns já avançaram um pouco. Depois é necessário fazer a organização e o resumo desses dados, que a gente vai dar um start inicial hoje, a partir do momento que a gente vai poder classificar os dados através de processos que nos façam ter informações importantes. E por fim seria a interpretação e a extração, que aí então é aplicar o método estatístico adequado para que então a gente tenha realmente o conhecimento necessário que a gente busca. Observem que nós temos aqui uma sequência e não tem como a gente fazer o trabalho se não seguir esta sequência, até mesmo para tomar as decisões mais adequadas na questão de organizar, interpretar e extrair os dados. Pois bem, então a estatística tem alguns componentes importantes, Então, ela parte do pressuposto de estudo da coleta dos dados, do qual a gente conhece princípios da área e como conceitos importantes temos os conceitos de amostra, que a gente estudará em outra oportunidade, população, que também a gente verificará em outro momento, mas quem já teve aula comigo em metodologia 2, sabe que a população é as características de quem está sendo estudado e a amostragem é a quantidade que eu preciso para ter algo significativo. E também a variável e os seus tipos de variáveis, que é importante que o aluno compreenda o que vem a ser estes.
E depois, né, ainda temos o estudo, né, da análise desses dados, né? Então, lidar com frequências absolutas, relativas, medidas centrais, dispersão, entre outras, né? Tudo isso é necessário inicialmente que a gente, né, conheça, né, o caminho para chegar à interpretação correta dos resultados. Até mesmo para, na hora de fazer, né, a divulgação, escolher um gráfico adequado, né, a melhor representação para cada caso que está sendo analisado e assim por diante. Bom, então, né, só uma breve introdução a respeito, né, da questão da população e amostra. Então, quando eu tenho, né, um conjunto de indivíduos, né, que apresentam características de interesse, eu denomino população, né? E às vezes, né, para fazer o estudo da população, ela é tão enorme que eu não consigo alcançar a todos. Então, eu preciso, né, de um grupo menor, né, para que represente. A população, então, representa as características, né, de interesse para a pesquisa, que aí, no caso, né, eu cito sempre alguns exemplos, né? Pode ser familiares de crianças oncológicas, portadores de doença renal crônica, né? Pessoas com doença de Alzheimer, enfim. E quando eu não consigo atingir a população inteira, eu preciso de um conjunto, só que tem que ser um conjunto representativo, né? Que no caso a gente chama de amostra, que em outro momento a gente vai aprender, né, também a fazer este cálculo. São as situações principais, né? E aí então nós entramos em um outro conceito importante que eu quero que vocês, né, se apropriem, que é o das variáveis, né? Então variáveis, né, é aquelas variações ou mudanças que, né, obviamente podem variar de uma forma inconstante e até mesmo instável, né? E essa constância, mudança, essa atrelada, ligada, ela depende, né, de algum fator, né, que a influencia de alguma maneira, né? E esta variação, né, está atrelada, é gerada e influenciada por algum fator, então. Então, o que isso significa? Significa que, para um determinado evento acontecer, eu tenho eventos que influenciam, né? E esses eventos eu denomino de variáveis, sendo que algumas variáveis são as variáveis influenciadoras e uma variável a gente denomina de variável influenciada, mas que também recebe outros nomes, que eu vou citar a seguir, né? Bom, né, nós temos variáveis que influenciam, né, e elas podem ser de um número variável, né? Então eu posso ter uma variável influenciadora A, uma variável influenciadora B e uma variável influenciadora C, que vai exercer alguma influência, então, sobre aquilo que chamamos de variável dependente. O que é a variável dependente? É aquela situação onde ocorrem mudanças influenciadas por outras variáveis, né? Que a gente chama também de variáveis independentes. Então, a variável dependente é aquele fenômeno que ocorre as mudanças de uma forma dependente das variáveis que influenciam nessas mudanças, podendo ser, obviamente, variáveis, né? Então, o que nós com relação a isso, né? Temos, então, um conjunto, né, de algos mensuráveis, né, situações mensuráveis, que vão influenciar um determinado fenômeno, que geralmente é o que a gente está estudando, né, que tem uma relação muito próxima com a pergunta de pesquisa, e que elas podem ser qualitativas ou quantitativas. Uma vez que elas são qualitativas, nós a denominamos de nominal ou ordinal, e quando elas são quantitativas, nós denominamos de discreta ou contínua. Isso tem uma importância muito grande para a escolha do método estatístico que vai avaliar o grau de influência que as variáveis independentes têm sobre a variável dependente. Daí então, as variáveis, né, podem ser qualitativas, que a gente pode chamar de variáveis qualitativas de atributos, do qual nós temos, né, o chamado atributo nominal, né, que é o adjetivo que permite qualificar aquilo que pertence a algo relativo, né, e tem nome, né. Este termo é geralmente usado para fazer referência àquilo que tem nome de algo, que carece, né, de uma realidade, né, parte de uma totalidade.
Então eu posso ter, dentre essas variáveis que eu quero mensurar, esse tipo de variável que eu denomino de qualitativa de atributos e de atributo nominal. É importante porque isso também determina as estratégias estatísticas que eu utilizarei mais à frente. E temos também os atributos ordinais, que são natureza sequencial ordenada, que denota uma ordem, e ordem de um elemento de um conjunto. Então, também eu tenho, dentro deste conjunto de variáveis qualitativas de atributo, os atributos que eu dou o nome de ordinal. Saber diferenciar uma da outra é extremamente importante, até mesmo para o planejamento de um projeto, porque eu tenho que saber exatamente o que eu tenho que coletar e quais as características dessas variáveis para conseguir realmente, de fato, responder a pergunta de pesquisa tendo a estatística mais adequada. Daí, vamos pensar da seguinte forma. Então, considerando esses dois tipos, vamos pensar que existem temas de pesquisa que vocês querem desenvolver e transformar em um artigo de qualidade. Daí existe uma pergunta de pesquisa que vocês devem ter formulado para este artigo de qualidade a ser publicado, que isso vai acontecer em um local de estudo ou um local onde foi coletado as informações. Teremos uma população, que as pessoas com as características e desejos de vocês. Teremos uma amostragem, uma quantidade de pessoas que representarão o todo, que a gente chama de amostra, então. E eu tenho que saber agora o que eu quero medir. Qual é a minha variável dependente e quais são as minhas variáveis independentes, também chamadas de variáveis influenciadoras, para então a gente conseguir seguir este caminho até alcançar o conhecimento. Para tanto, e para demonstrar para vocês como que a gente avalia isso, vou dar um exemplo, então, de como que isso irá acontecer e como que isso será desenvolvido, inclusive, no projeto de vocês. Então, eu peguei aqui os 4 primeiros que fizeram inscrições, de temas que vão da relação entre caso de AVC em Joinville e a emissão de poluentes, a associação entre hiperglicemia e injúria renal aguda dialítica em pacientes com sepse, qualidade do sono e farmacologia no sistema prisional. Bom, esses temas, então, podemos verificar que os dados virão de um determinado local de estudo, que vai desde o presídio, passando pela questão de estudantes da Univille, até pessoas que fazem diálise, talvez na ProRim, Teremos, e também dados de Joinvasc, se não me engano, aqui no primeiro. Existe uma população que está mais ou menos delimitada, pessoas do sistema prisional, estudantes, qualidade do sono, pessoas com doença renal crônica e pessoas que tiveram AVC. Nessas situações também será necessário calcular uma amostra, mas vamos focar inicialmente na questão da mensuração. O que eu quero medir? Então, inicialmente, já adianto, dando um spoiler, uma das atividades é vocês definirem claramente quais são as variáveis dependentes, que no caso aqui já dá para ver um pouco, a qualidade do sono ela depende de quê? Então, a qualidade do sono é uma variável claramente dependente aqui. A questão do AVC aqui, talvez tenha que ter uma análise mais adequada, mas inicialmente a gente pode colocar como variável dependente a questão do AVC em regiões mais poluídas e o que influencia isso. Isso depende de quê? Essa questão do AVC e a emissão de poluentes em regiões mais poluídas, ela é influenciada por quê, mais contundentemente? E também a questão da hiperglicemia e da injúria, essa associação, então ela está mais relacionada a quê? Então, definindo inicialmente a variável dependente, vocês têm que pensar em tudo aquilo que pode influenciar nesse desfecho que vocês estão avaliando, que pode ser um sono ruim, pode ser uma farmacologia não adequada dentro de um sistema prisional, a ocorrência mais frequente ou menos frequente da hiperglicemia e injúria renal, a questão de mais frequente ou menos frequente de AVC em regiões com mais poluição ou não.
Então é necessário pensar isso, só que não é fazer uma lista, né? A gente já tem um passo mais profundo e compreendendo melhor a estatística, dar nomes e classificar estas variáveis além da questão de serem dependentes e independentes, né? Então, só vou dar um exemplo aqui para vocês de um estudo que já foi feito no projeto EcoSan, né, que envolve saúde mental de mulheres com endometriose, onde nós temos uma pergunta, né, qual é a condição que deixa as mulheres mais suscetíveis a estado depressivo, porque foi observado, né, que a doença, na sua forma, né, de manifestação, ela predispõe, né, que a mulher tenha ou depressão ou um agravamento de uma depressão já pré-existente. E para isso, então, né, a gente gerou um banco de dados, determinamos a população, mulheres com endometriose, tivemos critérios de inclusão e exclusão, obviamente, né? Daí, então, calculamos uma amostragem em torno de 300 mulheres e tal, né? E, né, foi definido, então, o que seria necessário para medir, né? E quais seriam, né, a variável dependente e as variáveis independentes, né? Para ter essa correlação que a gente está falando. Então, o que nós tivemos, né? Então, a saúde mental das mulheres, expresso aí pela questão, né, de presença ou não de depressão com diagnóstico médico, né? Foi, então, né, a questão que a gente traçou inicialmente, vinculado à pergunta da pesquisa, e que, né, assumiu a condição de uma variável dependente. Essa presença de depressão depende de quê? Ela é facilitada por quê? Ela é mais influenciada por qual motivo, né? Aí a gente levantou, podia ser uma prescrição inadequada para o estágio que ela está, podia ser a demora no diagnóstico, poderia ser algo relativo a um sedentarismo, ou ao estágio que a endometriose apresenta, ela tem 4 estágios distintos, né? Só que a gente não pode falar que é 25% de influência para cada um, uma vai influenciar mais e a estatística vai dizer isso para a gente, né? É isso que a gente quer saber no final, né? Então, considerando, né, esses conceitos, né, então a variável dependente aqui marcada, né, é a grandeza, né, que depende de como as variáveis dependentes são, né, trabalhadas, influenciadas ou manifestas, né, e as variáveis independentes, né, a grandeza que a gente quer avaliar e saber qual é a influência que ela tem, se é uma influência considerável ou não, né. Então, basicamente é isso. Faltou outra aqui, né, que era o número de faltas, né, ao trabalho por dor. Então, isso aí tudo, o que influencia, né, na chance da mulher estar também depressiva, né, tendo esta correlação, né? Então, isso é buscar as informações que quer, né? Daí, a gente podia também, né, fazer uma divisão para ter, né, mais certeza do que a gente está propondo, né? A gente podia pegar, né, no banco de dados as mulheres que tinham as características de interesse e comparar com aquelas, né, que não tinham características de interesse também, seria uma forma. Daí, a questão é o seguinte, né? No trabalho que vocês estão propondo, esses 4 primeiros trabalhos, né? Quais seriam, então, né, as características que influenciariam o desfecho dependente de vocês? E seria possível, né, fazer um desdobramento, né, para ter uma comparação? Às vezes sim, às vezes não, mas gostaria que vocês pensassem a respeito, né, em todas as situações aqui presentes, né? Daí, né, a gente entra num outro conceito, que aí são nomes parecidos, mas são situações diferentes, tá, gente? Das amostras dependentes e das amostras independentes. Estou falando agora de amostra, não de variável, tá, gente? Daí o que acontece, né? Que é importante também e é uma atividade que eu vou pedir para vocês também, né? Então, as amostras, né? Quando que eu sei que elas são dependentes, né? Quando eu faço divisão entre elas, né? Então, né, é uma pergunta importante para o desenvolvimento, né, das análises que a gente quer fazer de trabalhos de qualidade. Então, eu preciso saber se elas são dependentes, né? Alguns exemplos, né, de amostras dependentes, né? Dados coletados, né, do mesmo indivíduo, né, e avaliados posteriormente. É uma situação estatisticamente dependente. É o mesmo indivíduo mensurado 2 vezes, né? Ou indivíduos diferentes, mas que ele está feito em forma pareada, né? Então ele tem um espelho, né, feito metodologicamente dessa forma previamente, né? Então um está relacionado com o outro, geralmente tem características semelhantes, né? É possível fazer o pareamento. E as independentes, que acabam sendo até as mais comuns, né, são, por exemplo, a altura, né, de meninos e meninas, por exemplo. No exemplo que eu estou dando aqui, né, o que seria mais correto, né,
de se deduzir com relação à comparação entre os grupos, né, que serão medidas as variáveis, é que elas são independentes, né? Não é a mesma mulher, né, um dia depressiva e depois não depressiva, né? A metodologia da pesquisa, ela não previu, né, que iam pegar mulheres depressivas e avaliar a mudança no tratamento para ver se isso passava ou não, né? Era um mesmo grupo, só que foi dividido, né, só para ter um certo parâmetro de comparação, né? Então elas são independentes, né? Elas não são das mesmas mulheres e também não teve um grupo pareado, né, que eu coletei uma assim, outra assada e tivesse características semelhantes, né? Então isso é importante também, né? E eu gostaria que vocês pensassem na questão do trabalho de vocês, né? Se há uma necessidade dessa divisão e havendo essa divisão com o método que vocês estão empregando ou que querem empregar, daí entra a nossa parte, né, da tutoria e monitoria nossa, qual que seria mais adequado ou factível de realizar, tá? Uma amostras independentes ou amostras dependentes, né? E se já tem o material coletado, aí não tem o que fazer, né? E ver realmente qual é a característica que se adequa, né? Se é um projeto, ainda é possível, né, tentar planejar uma estratégia que seja mais de interesse. Então, as variáveis, ela tem, então, classificações. Então, a variável independente, ela pode ser qualitativa, que não tem a ver com número, né, e nominal, né, do qual aqui, né, são chamados de dados categóricos também, que qualifica aquilo que pertence ou é relativo a um nome. Não existe hierarquia, não tem maior nem menor. Por exemplo, cor dos olhos, né? Quem tem olho azul não está à frente ou situação privilegiada ou, né, melhor ou pior de quem tem outra cor de olho, né? O gênero, né, não precisa nem dizer, né? Então existe um gênero superior ao outro. Estado civil, né? Quem é casado, quem é separado também não tem uma hierarquia, né? Presença ou ausência, né, de algum dado que vocês querem avaliar. Também, né, não quer dizer que uma coisa é superior ou inferior à outra, que se diz presença ou ausência. Isso eu chamo, então, de variáveis de dados categóricos qualitativos nominal, né? Não existe uma hierarquia. Mas eu posso ter as qualitativas, né, de caráter ordinal. O que são essas, né? São dados categóricos ordinais de natureza sequencial e ordenada. Denotam uma certa ordem, sequência, né? Valores que expressam qualidades com algum tipo de hierarquia. Para tanto, existe uma classificação, um ranking, uma escala. Grau de escolaridade. Primeiro, segundo, terceiro grau, pós-graduado. É qualitativo ordinal, porque tem um ranking, tem diferença. Há um superior e há um inferior. Relação de um paciente em tratamento, né? Se melhorou, né? Qual o grau de melhora? Também. Classe social, alta, média, alta, né? Também, né? Daí, então, né, existe, né, então, essa avaliação, né, que se trata, então, de uma coisa que existe superior e uma inferior, né? O melhor, o pior, né? O mais graduado, o menos graduado, o estágio mais avançado, o estágio menos avançado, e assim por diante. Daí nós temos as quantitativas agora. Vamos falar das quantitativas, correto? Temos as quantitativas discretas, né? O que significa isso? São dados numéricos, valores observados, né? Aquelas que podem assumir valores inteiros, positivos, né? Inclusive o zero, resultante normalmente de uma contagem. Número de filhos, quantitativa discreta. Número de acidentes no trabalho. Número de faltas ao trabalho, número de alunos presentes às aulas. E ainda existe uma outra classificação, as quantitativas contínua. O que significa isso? Dados numéricos, onde se tem valores observados e que podem assumir infinitos valores entre dois limites, resultando geralmente em alguma mensuração. Altura, o peso, temperatura ambiente, tempo empregado na realização de uma tarefa. Essas então, são as quantitativas contínuas. São a outra classificação que nós temos com relação às variáveis. Daí a gente pode, então, fazer aqui um comparativo. Prescrição adequada para a endometriose. Duas classificações que o método previu, sim e não,
né? Porque cada estágio da endometriose você tem um protocolo de indicação farmacológica. Se segue o protocolo, prescrição adequada, sim. Se não segue, seria não. Que tipo de variável independente seria essa, né? O tempo para o diagnóstico, mesma forma, demorou 5 anos, 10 anos, 20 anos, né? Que é um problema que existe na endometriose. Sedentarismo, sim ou não, né? A questão do estágio da endometriose. Existem 4 estágios que denotam a gravidade da endometriose. Número de faltas ao trabalho por dor. A endometriose causa muita dor. Então, em um prazo de um mês, quantos dias ficou de atestado? Isso são variáveis independentes que influenciam ou não a questão da saúde mental e que eu preciso agora aprender a classificá-las, né? Então, no caso, a prescrição adequada, ela é uma qualitativa nominal, porque são dados categóricos, é sim ou não, não tem hierarquia sobre ela, né? Então, ela se torna dados categóricos, qualitativos, nominais, sim ou não, né? Que seria presença ou ausência, né? Tempo de diagnóstico, qual que seria essa? Quantitativa contínua, né? Então, ela pode ter um valor até infinito, né? Então, ela é, né, dados numéricos, né, contínuos. O sedentarismo no projeto foi determinado por sim e não, não teve uma outra escala, é sim ou não. Acontece como ali em cima, né, qualitativo nominal. Estágio da endometriose, existem 4, e esses estágios denotam gravidade. Então, o que significa? Qualitativa ordinal. Existe uma hierarquia, o estágio 4 é mais grave que o estágio 1. Qualitativa ordinal. Número de faltas ao trabalho por dor, né? O que seria esta? Quantitativa discreta, né? Então, ela assume um valor discreto, né? Valores inteiros, né? E resultados de uma contagem. Eu preciso ter esta classificação para quê? Né? Para que eu preciso? Né? Considerando também que não podemos esquecer aqui da nossa variável dependente, né? Que assume também a questão qualitativa contínua. Mas para que então? Né? Qual o sentido disso? Isso aqui se torna ferramenta importante para que quando a gente entrar no módulo realmente da estatística, né, a gente consiga direcionar para a estratégia de avaliação estatística mais adequada e que realmente mostre resultados significativos, né? E da mesma forma, né, para cada caso que temas, né, que vocês trouxeram aqui, existe, né, as variáveis e essas variáveis assumem, né, essas condições aqui. A importância principal, né, do qual ela pode ser, né, de vários tipos que a gente acabou de ver, determinar, por exemplo, né, a estratégia, né? Aqui é um esquema bem simplório, tá, gente? Só para mostrar para vocês, né, que o fato, né, de ser uma variável categórica, discreta ou contínua, né, ser, né, uma questão de amostras dependentes ou independentes, né, sendo dados normais, não nominais, né, contínua, discreta, direciona para, né, os testes, tá? Essa tabela aqui é bem simplória, tá? Mas é só para dar uma ilustrada de que preciso saber o que são, como são e o que representa as minhas variáveis nesse tipo de classificação também para eu direcionar para a estatística. Entramos agora então na atividade. Qual é a atividade então que vocês deverão fazer? Vocês já começaram, né? Pode ter mais grupos aí, né? O link está disponível para quem quiser continuar fazendo as atividades. Eu só pedi um complemento aqui, né? O problema da pesquisa, variável dependente e as variáveis independentes. E, partindo da questão do tema da pesquisa, o que eu quero que vocês façam, né? Verificar se as amostras que vocês pretendem fazer, né, a condução da pesquisa, elas se enquadram em amostras dependentes ou independentes. Então, esta é a questão número 1 que vocês deverão fazer. E, na sequência, né, com relação às variáveis, fazer, né, a classificação delas, né? Então façam isso. A gente vai ter o próximo encontro. Se vocês precisarem de mais prazo, né, a gente
Dá um prazo maior, a gente vai conversando a respeito, mas é fundamental que vocês pensem, né, para que as coisas façam sentido mais à frente. Tá bom, gente? Então é isso aí que nós temos. Qualquer dúvida, fico à disposição. Tchau, tchau.